Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o arquivo da aula passada no AutoCAD, para a gente garantir que vai salvar num formato que a gente vai conseguir abrir ele no Blender. O Blender, ele não abre o arquivo. Na aula passada, bom, no começo a gente conseguiu baixar os dados no QGIS e conseguiu transformar num formato chamado DXF. Depois eu dei uma ajeitada no arquivo pela questão de cores, etc. Ele está salvo aqui e depois salvei como DWG, formato do AutoCAD, a gente portou no Revit na aula passada e criou um terreno com poucos cliques, com poucos comandos. Aqui eu vou fazer uma criação de terreno no Blender. É uma opção de entrega, tá? A gente vai baixar os dados e vai entregar também uma volumetria 3D do terreno, tá? Tem outras coisas que a gente poderia fazer, tentar baixar os prédios pelo OpenStreetMap, os prédios já em 3D, que a gente baixou só a projeção e tal. Mas isso daí não é tanto foco, e todo mundo vai ter um terreno para a gente conversar sobre coisas de topografia, são curvas de nível, etc. Aqui eu vou abrir o terreno que eu tratei no AutoCAD, no formato que eu tratei no AutoCAD e salvei como DWG, tá? E aí tem algumas atenções que a gente tem que ter na hora. Vou salvar em DXF de novo e tem alguma atenção que a gente tem que ter com isso. Ele está aqui. Esse terreno tem aqui uma pasta de topografia. Aqui. Aqui eu estou com o GIS. Aqui eu tenho o terreno. E aqui, bom, a gente sempre tem que trocar aqui embaixo, ó, dependendo do que é que você quer fazer. Eu até já salvei ele em DXF, mas do jeito certo, mas só testando a aula mesmo, ele tá até salvo. Então eu vou abrir esse terreno, que é o que lá no passado a gente pegou o terreno, usou esse ponto que a gente colocou para mover para o zero absoluto do AutoCAD, porque isso vai fazer diferença tanto no Revit quanto no Blender. E eu tenho isso aqui salvo, ele está com minhas curvas de nível 3D. Só que eu vou ter que salvar ele. Cadê o 3D aqui? Aqui. As curvas estão em 3D, é isso aqui que eu preciso. E essa aqui é a questão também, o pessoal gosta do ArchiCAD. No ArchiCAD, se as curvas estão todas achatadas no nível do chão, você tem que ir subindo as curvas, uma por uma, para poder fazer aquela geração que a gente fez no Revit. A gente já conseguiu colocar as curvas em 3D no QGIS mesmo, né? Que é aquela coisa do valor Z. Tem um comando lá que a gente coloca, ele vai pegar, esse dado está correto, na base está preenchido. Na nossa base a gente teve que fazer uma transformação de unidades, né? Uma transformação de tipo de dado, na verdade, que ele era um número, mas ele estava registrado como um texto. A gente converteu para o número real e fez essa evolução. Eu preciso disso daqui para trabalhar no outro programa, tá? Só que o Blender ele não importa DWG, ele só importa DXF. E tem mais um detalhezinho nele que é o seguinte, vou voltar aqui para deixar, tanto faz, tá? A vista que você vai estar, só ali para mostrar o que a gente está trabalhando. A gente tem que importar DXF, então eu vou ter que salvar ele como? Eu vou vir aqui no Azinho, salvar como. É como desenho mesmo, tá? Que eu vou salvar. Só que aqui eu vou mudar de DWG de novo para DXF. E aqui, ó, tem um detalhe. A Autodesk, ela não lança, você não tem uma versão nova. No Revit e no ArchiCAD, vocês já perceberam que você não abre um programa, um arquivo que foi salvo na versão mais nova, da 2026, você não abre no Revit 2025, no ArchiCAD ele está na versão 29, você também não abre. O ArchiCAD ele permite que você salve uma versão anterior, o seu arquivo. O Revit não permite que você salve nenhuma versão anterior. Você só vai, sei lá, o 2015, botar uma versão antiga aqui, do Revit, ele só vai abrir de 2015 para baixo. O 2026, que a gente está agora,
ele vai abrir todos que existem. Ele é o mais novo, ele vai abrir todos os formatos. O AutoCAD, ele tem versões de tempo em tempo. Ó. A última versão do DWG que eu tenho, e do DXF também, é 2018. Desde 2018, ele não mexeu. Esse aqui é 2025, o meu AutoCAD. Então, vamos dizer que da versão 2018 para 2025, não teve nenhuma alteração no formato. Antes de 2018, ele teve uma de 2013, tá? Eu vou salvar ele como DXF 2013. Porque esse eu sei que eu vou abrir, não vai ter nenhuma perda de informação, isso aqui que ele está tratando, e eu sei que eu vou conseguir abrir ele no Blender tranquilo, tá? Então eu vou salvar ele como DXF, mas não na versão 2018. O que eu tenho que estar aqui é DXF, AutoCAD 2013, LT 2013, DXF. Não é o formato DWG, que é o formato padrão, é o formato DXF que eu tenho. E eu vou botar aqui como terreno editado. Tá? É um nome só, porque eu tenho o terreno bruto que eu baixei em DXF, e eu fiz algumas edições dentro do AutoCAD, e vou manter essas edições que eu fiz. Eu só vou mudar aqui o nome para eu saber. Eu não quero apagar o original, quero deixar ele lá. Eu quero só ter saber que ele está editado, escolher esse nome aqui e tal. Terreno, não sei se é um bom nome para um arquivo. Talvez fosse terreno, sei lá, o bairro, o lote, a rua, terreno da rua tal, né? Talvez você colocasse um nome melhor, ou terreno do projeto tal, né? Está trabalhando num projeto na faculdade ou para um cliente externo, terreno, projeto, nome do cliente, nome do empreendimento, se for o caso. Aí organizar isso aqui um pouco melhor. Ok. Eu vou salvar esse bichinho daí. Tá salvo no formato que a gente quer. E agora eu posso fechar o AutoCAD. Tá? Eu vou só minimizar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou falar sobre isso daqui. E eu vou abrir o Blender. Bom, instalação. A gente tem um link aqui. Esse material eu vou colocar no Moodle. Eu devia ter colocado já. Mas eu vou colocar ele no Moodle e tem... Na verdade, esse daqui vai ser o melhor link para você ir para a página de instalação. Que simplesmente eu fui para o site do Blender, tá? E botei direto para a página de downloads, um link aqui para a página do download. Se eu clicar aqui, ele vai acreditar que eu sou humano. E tá aqui, tá? É download. Você vai fazer o download e vai instalar, tá? Tem outras formas de instalar o Blender. Se a gente aqui mostrar aqui para outras versões, ó, tem uma versão portátil aqui que você baixa o arquivo zip, tira ele do zip, e aí vai ter uma pasta, você descompacta primeiro todo, que estou chamando de tirar do zip. Vai ter, se você quiser essa alternativa de instalação, aí dentro dessa pasta lá do Blender portátil, vai ter o nome da versão, vai ter uma série de coisas. Vai ter uma pasta chamada bin, com N, porque assim, né? Vai ter uma pasta dessa, e dentro dessa pasta vai ter uma série de arquivos, e vai ter um arquivo chamado blender.exe, um aplicativo, você roda ele e ele vai rodar, mesmo sem estar instalado na máquina, tá? Que é uma coisa, enfim, se você não tiver permissão de instalar, é um caminho. Você tem aqui quem joga, ó, pode instalar ele pela Steam. A Steam é uma loja de jogos online, ele tem um aplicativo, você compra jogos, tem jogos gratuitos e tal, e ele pode instalar pela Steam também. Você pode instalar pela loja do Windows, se você for pesquisar. Agora, se eu pesquisar na loja do Windows, eu vou mostrar aqui para vocês. O Windows, vou digitar Blender aqui. Ele vai aparecer várias versões do Blender, eu vou dizer qual é a que a gente pega, tá? Se quiser instalar por aqui. Blender, vou pesquisar aqui, só Blender mesmo. Você está vendo que eu tenho várias versões aqui LTS, tá? Que tem 3.6,
3.3, 2.82, 4.2. A versão da gente atualmente, a que está no laboratório é essa daqui. É a que não tem número de versão. É a mais atual. Eu testei as coisas na mais atual, elas estão funcionando, certo? Então é outra maneira de instalar. E agora eu vou abrir, o meu já está instalado. Eu vou abrir ele aqui e mostrar um pouco da interface. Isso daqui, essa tela aparece na primeira vez, na primeira instalação. Ele tem um tema, ele está com a língua tá em inglês, o tema está dark, tem outros temas que a gente pode usar, tá? Blender Dark, Blender Light. A gente pode baixar temas da internet, não é uma questão. Oi? Tô. Deixa eu ver se eu tô. Tá? Aqui a gente só precisa dar um OK, tá? Assim, nessa página aqui, eu vou clicar continue, e eu vou pegar um arquivo geral, de modelagem geral, e o que aparece pra gente é essa telinha daqui. Tem um cubo, eu tenho 3 coisas no meu desenho. Um cubo, uma luz, olha a luz aqui, ó. Isso aqui para render, e eu tenho uma câmera, a câmera aqui, e tem o cubo aqui. Esse é o padrão, é o arquivo padrão que ele abre quando vem, enfim, da loja, né? Out of the box, como diz, de fora da caixa. Que caixa, não sei. Fora da instalação, ele vem assim. Ele é uma versão LTS também. Versão LTS significa que ele vai receber suporte a bugs por 2 anos, por um ciclo de 2 anos. Essas versões recebem. Isso é importante para projetos longos, tá? O Blender ele é usado muito em cinema, muito para jogos. Ele tem crescido absurdamente. Quando eu fiz esse curso, eu botei aqui um link, interface, download, apresentação, botei uma página de apresentação, que tem o criador do Blender, o fundador da Blender Foundation. Ele conta um pouco da história dele, tem alguns canais. Blender para Arquitetura é um canal em português que eu botei aqui. GL3D é o canal de uma amiga minha, não sei se ela está atualizando, mas ela está aqui, tem umas coisas. É arquiteta ela, fez mestrado aqui. Nessa época esse filme tinha sido indicado ao Oscar, filme de 2019, é uma animação feita no Blender. No último Oscar, teve um Oscar que foi para o Oscar de animação, foi por um estúdio que usou o Blender como ferramenta principal, também de modelagem de renderização, um filme chamado Flow. O do gatinho, exatamente. Dos bichinhos. O principal é um gatinho que vão numa aventura no mundo. Massa, né? Não só porque foi feito no Blender, mas porque o roteiro é massa, né? A experiência é diferente, né? A experiência de cinema é diferente. Sem uma fala, sem uma voz. Sem um diálogo, né? O filme inteiro. E conta uma história ali muito bem contada. E recentemente, uma das maiores empresas de efeitos visuais do cinema disse que está usando o Blender. Não disse que era como a ferramenta principal, enfim, mas que eles estão usando, que é uma empresa chamada Weta. Senhor dos Anéis, essas coisas grandes que eles fazem, o filme do Hobbit, eles usaram nesse Como Treinar Seu Dragão live action, eles usaram o Blender, tal, tem um vídeo deles na internet e tal. Então isso aqui valia a pena atualizar também a apresentação, mas fica só falado, porque outras coisas eu achei mais importante. Bom, instalação é isso daqui. Esse aqui foi o link que eu copiei e colei no browser para zerar meu Blender, né? Apaguei o diretório que tinha lá e abri como se fosse da primeira vez, porque a gente vai ter que instalar plugins para isso, tá? Mostrar um pouquinho da interface, ó. A interface do Blender, ela assusta da primeira vez que a gente vê, mas é porque é um programa que faz muita coisa, né? Aqui a gente tem, se a gente olhar os menus de aplicação mesmo, a gente tem pouca coisa aqui, ó. A gente tem um menu de arquivo, que você vai ter em todos os programas. Edit também a gente vai ter em todos. Tem uma coisa de render, porque render é um assunto importante dentro do Blender. Configurações de janelas e help. Ele tem isso daqui. O que assusta mais no Blender é isso daqui, que a gente chega, clica, chegar um pouquinho para o lado, não sei se a tela vai desligar. Sorte. A gente chega aqui, eu tenho um negócio chamado layout, um negócio chamado modern aqui. Aí é bem parecido com layout.
Aí eu vou para Sculpting, aí minha tela muda pra caramba. UV Editing, Texture Painting e Shading também são telas completamente diferentes. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: isso são eu posso configurar qualquer tela dessa, eu posso criar uma outra configuração de tela, e essas configurações existem aqui, são as configurações que vêm na instalação do Blender, são telas, ele chama de workspaces, isso aqui, espaços de trabalho para atividades diferentes dentro do Blender, tá? Tem um plugin muito bacana do Blender que chama Bonsai Beam, que é um programa que você faz muita coisa de Beam de graça usando o Blender. Ele é mais complicado de modelar do que um Revit ou um CAD, ele tem funções, agora ele tem funções, por outro lado, que rivalizam com programas de gestão de projeto. Assim, você consegue fazer detecção de interferência, extrair quantitativo, fazer um bocado de coisa no programa. Desse daqui. E quando você instala ele, por isso que eu vou falar, aparece uma BIM aqui chamada BIM. E aí ele muda a interface, ele cria um workspace para a gente trabalhar com um programa de BIM dentro dele, tá? Mas basicamente o que eu tenho para dizer é o seguinte, ó. Essas regiões da tela que são diferentes, ó. Eu tenho uma coisa aqui, tenho outra. Isso aqui ele chama de áreas, tá? E cada área dessa, ela é completamente preenchida por um negócio que eles chamam editor, né? É assim que está na documentação. Essa minha área aqui, ela está preenchida por um editor, ó, que chama de 3D Viewport, tá? Mas se eu quisesse mudar esse ambiente, isso aqui só para a gente entender um pouquinho da interface, e eu quisesse botar esse editor aqui no lugar, ó, eu olho aqui, o nome desse editor é Shader Editor. Esse é para você trabalhar com materiais, texturas, efeitos de materiais, de maneira geral. Cor, textura, reflexão, esse editor é feito para isso. Se eu chegasse aqui em Layout e trocasse daqui para o Shader Editor, ele mudou o editor, tá? Se eu chegar aqui na divisa de dois editores, depois eu vou voltar, tá? Não precisam se preocupar com isso não, porque eu não vou trabalhar assim, não vai fazer nenhum sentido. É só para a gente entender por que tem tanta coisa na tela do programa, e a gente vai usar praticamente 3 coisas. Dessas todas aqui, a gente vai usar 3 coisas para fazer. Aqui do lado, ó, eu posso arrastar, mas eu também, com o mouse aqui, se eu clicar, ó, eu posso fazer um split, né, uma divisão vertical da minha tela. Eu posso dividir ela assim e mudar o editor que está nessa área aqui para o 3D Editor. Então, tudo isso aqui que a gente vai ver do Blender, toda essa coisa da interface aqui, são pré-configurações de recursos que existem do programa para tarefas específicas, certo? Eu posso transformar qualquer um em qualquer outro, posso criar esses elementos. É só assim, não se assustem com essa quantidade de telas, a gente vai trabalhar só no layout, nessa primeira tela, que é a que abre, que chama layout, tá? Eu também, se eu quiser voltar agora, eu posso clicar aqui, e eu vou clicar nessa opção daqui, ó, que é Join Left, que ele está dizendo que essa minha... Join Left, né? Na verdade, a tela da direita vai ocupar o espaço da tela da esquerda. E eu vou voltar, Join Left, ó. Voltei para o estado inicial do meu layout. Só fiz aquela mudança para a gente não se assustar. Por que tem tanta coisa assim? Porque se eu quiser fazer um render, talvez eu tenha que ajeitar a minha textura, para a textura ficar certinha em cima do elemento. Tem negócio de pintura, de textura e tal, né? Se eu quiser fazer o flow, né? Fazer um filme que nem o flow, eu posso querer esculpir algum objeto, tá? Esculpir um personagem. E ele vai ter uma tela para você esculpir um personagem. Tem uns vídeos muito legais no YouTube, aquela galera com a canetinha assim, fazendo escultura rápido, né? No Blender. Mas a gente não vai fazer isso daqui, tá? Mas tem essas coisas todas, animação, etc. Tudo que você vê aqui tem, nessas telas, elas já estão configuradas com os editores de cada um daquelas tarefas, os editores que existem aqui de cada uma daquelas tarefas, certo? Bom, resumidamente, isso daqui, esse negócio aqui do lado, ele chama de outliner, mas a gente vai pensar nele como um quadro de layers, tá? De layers de camadas.
todo mundo já viu AutoCAD, já viu SketchUp, perguntei na primeira aula. O Revit não tem isso, mas o ArchiCAD tem layers, tá? Você consegue configurar layers nele. O Revit não, ele organiza tudo internamente, de acordo com o tipo de objeto, é o jeito dele. Mas aqui eu tenho layers. Só que a gente não vai chamar de layers, vai chamar de collections. E eu tenho aqui uma collection, né, que seria o equivalente a um layer, que eu estou guardando aqui 3 objetos. Isso aqui é um pouco diferente do AutoCAD, que você não vai abrir o layer e listar os objetos que estão naquele layer. Aqui a gente vai, tá? Aqui é um pouquinho diferente, aparecem os objetos. Meu cubo está aqui, ó. Se eu selecionar meu cubo no Outliner, eu seleciono na tela, no 3D Viewport. Se eu selecionar no 3D Viewport, ele vai ser selecionado no Outliner também. É uma coisa diferente do que a gente está acostumado com os outros programas, tá? E aqui embaixo é uma parte de propriedades, que eu vou ter dividido mais ou menos. Essas configurações aqui são mais gerais do Blender. Isso daqui é a ferramenta, é o comando que você está ativado, essa primeira, e essa aqui são configurações mais gerais. Eu posso configurar. Se eu quiser configurar minhas unidades, eu vou aqui na cena e ele vai ter aqui unidades, tá? A gente não vai configurar nada aqui, mas são configurações gerais. E aqui é o objeto. Aqui são dos objetos mesmo do Blender, tá? Aqui eu tenho a configuração geral do objeto, onde é que ele está no espaço. Eu poderia mover meu objeto por aqui, né? Vou zerar, eu não vou mover ele por aqui, mas eu poderia mudar a visualização dele, ó. Vou dizer que ele está aparecendo aqui com sombras, mas eu posso dizer que eu quero só o wireframe nele, esse objeto daqui, tá? Eu liguei o wireframe nele e agora ele está mostrando as arestas dele, tá? Aqui pode ser texturizado. E aqui o display também. Aqui é que eu vou colocar o wire, ó. Ele fica só os traços. Bounds, não vai ver diferença nenhuma aqui. Eu precisaria ter um outro objeto. E aqui ele está por padrão nessa opção texturizada. Aqui é a cor do objeto, que eu posso mudar a cor do objeto, mas não é tão direto como em outro programa. Eu chego aqui e mudo. É uma das grandes frustrações de começar a usar o Blender. E não muda nada aqui, porque tem uma outra configuração aqui em cima, que ele está pegando o material desse meu objeto. E se eu botar aqui para objeto, aí, se eu trocar essa configuração acima, que ele vai aparecer, mas isso também não é importante para o nosso trabalho, tá? A navegação é importante. Se eu quiser fazer um orbit, eu clico no botão do meio do mouse e rodo para um lado e para o outro. Se eu quiser fazer um pan, eu uso a roda do mouse. Se eu quiser fazer um zoom, eu uso a roda do mouse. O orbit é a roda do mouse apertada. E o pan é a roda do mouse apertada com shift, certo? Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês não precisam fazer. A gente vai lá de novo, quando vocês precisarem. Mas eu vou ligar aqui, eu vou instalar uma extensão, um plugin, tá? No Blender eles chamam de add-ons, é outro nome para plugin, mas né, você não vai pesquisar plugin do Blender, você vai pesquisar add-ons, e tem uma coisa que ele chama de extensões, get extensions, que são tanto os add-ons quanto temas, cores para interface, você muda, você baixa essas coisas online e tal. E eu tenho nesse negócio aqui, get extensions, assim, o programa ele é feito de maneira modular. Ele abre muito rapidinho, nenhum programa da gente abre tão rápido quanto esse. Mas ele tem muitas funções que ficam num site mantido pela Fundação Blender. A Fundação Blender é que recebe doações e mantém esse projeto funcionando. Ele lança 3 versões novas por ano, uma só LTS, mas você vê, pelo menos 3 por ano eles lançam. Eles vão lançar 5.0 em novembro. Assim. E aqui ele tem um Get Extensions, e pela política de privacidade deles, você tem que clicar no Allow Online Access aqui. Só clicar nesse botão, tá? Geralmente ele vai dar certo. Pode ser que aconteça um erro na hora que você clicar nesse botão, tá?
Se acontecer um erro dele não conseguir achar, você verifica se você tá, se a sua internet está funcionando. Ela estando funcionando, você vem aqui. Pode acontecer o erro até com a internet funcionando. Se a velocidade estiver muito baixa, você vem aqui nesse botãozinho aqui do canto, ó, e clica em Refresh Remote. Ele vai atualizar. E geralmente, quando eu tive erro, foi problema de internet, estava numa rede ruim. E cliquei ali uma vez, ele atualizou e ficou tudo certo com ele, tá? Esses negócios daqui são plugins do Blender. Tem muito plugin que vai fazer uma coisa que o Blender não faz por padrão. E tem muito plugin que ele vai economizar cliques, digamos assim. Você vai clicar menos para fazer uma coisa que você já faria com o Blender. Mas ele dá 10 cliques, você vai fazer 2 cliques. Vai facilitar a sua vida. Né? Então, vale a pena. A gente vai precisar... eu vou baixar aqui primeiro um negócio que chama Screencast Keys, que só serve para mim, que estou dando aula, na verdade. Mas se você quiser ser um youtuber do Blender, use o Screencast Keys, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar aqui do lado, no negócio que eu não falei o que é ainda. Eu vou ligar ele, pronto. Agora, ó, vou fechar isso aqui de novo, depois a gente vê como é que abre e fecha isso aqui. Quando eu rolar o meu mouse, ele não vai dizer nada, mas quando eu apertar o botão do meio, ó, esse mousezinho aqui do lado tá com o botão do meio apertado. Quando eu apertar, por exemplo, Shift A, que vai abrir uma tela de comando aqui, vai aparecer Shift A aqui do lado. Então isso aqui só serve para isso mesmo. Como vai ficar gravada a aula, eu resolvi ativar o Screencast Keys, tá? Para facilitar quem estiver olhando. Só quando eu for dar meu zoom aqui, ó, vai aparecer um Ctrl, que é um negócio que eu uso para explicar alguma coisa na tela, então isso aí não vai querer dizer nada. E quando eu clicar em alguma coisa errada também vai aparecer e vai ficar gravado, tá? Mas é isso aí. Tá. Bom, aqui a gente já viu como é que navega. Tem outras maneiras de navegar, que é o seguinte, ó. Nessa parte daqui, se eu clicar com o meu botão esquerdo mesmo do mouse, meu mouse some e eu mexo o mouse, ele faz um orbit aqui para mim também, tá? Para quem gosta de trabalhar com o touchpad, talvez seja uma boa. Eu não consigo trabalhar em programa 3D só com o touchpad, mas é porque eu sou velho. Se eu clicar aqui no X, ó, ele vai me mostrar numa vista YZ. Eu estou aqui de frente no X. Se eu clicar no Y, eu vou estar aqui vendo XZ. Quer dizer, eu estou de frente. Você está com o negócio aqui. Eu estou de frente para um das retas, né? Dos vetores, sei lá. Do vetor X, do vetor Y. Você tem as 3 retas do espaço. E vocês, se eu clicar no Z, eu estou na vista superior. Ó. Eu tenho X para cá, Y para cá, e estou no Z que tem a vista superior. E tem esse negocinho da mesma cor, que são os negativos, né, os inversos. Se eu clicar nesse outro botão aqui, menos Z, ó, eu estaria na vista inferior do objeto. É uma maneira também de navegar. E aqui você vê a posição do X, Y, Z, tá? Do mesmo jeito tem... Eu posso clicar aqui com o botão esquerdo nessa lupinha e vou aproximar e voltar. E aqui também, ó. Eu vou fazer o pan. Aqui eu posso mudar para câmera, não vou mudar. Não vou falar de câmera. E aqui trocar de perspectiva para isométrica. Mas eu vou deixar em perspectiva mesmo, tá? Bom, dentro dessa tela aqui eu tenho alguns objetos aqui, View, Select, adicionar um objeto, coisas que eu posso fazer no objeto, de transformações e tal. Tem algumas opções aqui de Snap, tem uma série de opções aqui em cima, mas tenho 2 menus. Esse aqui chama... Esse menu eles chamam de Tools. E se eu apertar a tecla T, eu fecho e abro o menu, mas não preciso da tecla, ó. Tem uma setinha aqui do lado, pequenininha, que se eu clicar nela e arrastar, eu abro o menu e posso até aumentar ele, que ele vai aparecer o nome das coisas que a gente faz, né? Aqui. E esse outro menu do lado que eu abri aqui, ele chama de Sidebar ou de menu N, porque com a tecla N eu ligo e desligo esse menu aqui do lado, certo?
Fala das opções básicas de... Com seleção, a gente seleciona com o clique esquerdo mesmo, graças a Deus, e com o Shift apertado, eu seleciono de um lado e do outro. É porque até 2018, o Blender, por padrão, ele selecionava com o clique do botão direito. Era esquisitíssimo. Antes da versão 2.8, ele era um programa muito mais esquisito. Ele ficou muito mais amigável para se usar de 2018 para cá. Então, graças a Deus, hoje em dia é com o botão esquerdo mesmo que a gente seleciona. E se eu clicar no outro, eu seleciono o outro. Se eu quiser selecionar mais de um, eu vou estar com o Shift apertado, enfim, meio que padrão. E aí começa. Ele vai ter um Move, um comando Rotate Scale. Se você clicar aqui no Move, selecionar um objeto com o Move ligado, eu ligo o meu comando, tá? E aí ele vai ter aqui. Se eu clicar nessa bolinha aqui do meio, eu movo ele para onde eu quiser. Se eu for clicando nas setas, eu movo ele ao longo das setas. E se eu clicar nesses planos, ó, eu movo ele, eu estou movendo ele aqui no mesmo ponto que ele está em relação ao plano XY, tá? Eu não movo ele no Z, tá? Vocês já viram que todo programa 3D tem o vermelho vai ser o X, o verde vai ser o Y e o azul vai ser o Z? Isso é um padrão que todo mundo adotou. Porque a maneira de você representar a cor no computador é RGB, tá? É Red, Green, Blue. E eles seguem a mesma ordem para X, Y, Z. Então, o R ele vai estar nessa ordem também, internamente. Tal. É a maneira padrão de você representar cores no computador, desde que inventaram de botar cores no computador, sei lá, de muito tempo, né? Depois apareceu transparência, né, que é o alfa. Você pode usar para impressão, você vai trabalhar com o sistema CMYK e tal. Mas na tela é isso que está acontecendo no meu computador. Meu computador está calculando o valor de R, G e B, de Red, Green e Blue, para cada pontinho da minha tela e está me mostrando a tela. É isso que ele faz, né? Internamente é isso que ele faz. Então está aqui, é por isso que aparece. Então quando eu chego aqui nesse azulzinho aqui, ó, ele vai me manter no plano, ele vai me mover em tudo menos no Z. Né? É essa a lógica. O rotate vai ter alguma coisa semelhante. Seleciono o boiado. Eu quero rotacionar geral. Eu pego aqui perdido. Ele está aqui rotacionando em relação ao meu ponto de vista da tela. É muito esquisito isso. Mas se eu quiser no X, é isso daqui, ó. Ou em relação ao eixo Z. Né? O eixo Z está no meio, ele está rotacionando. No eixo Y, ele está aqui. No eixo X, ele está aqui. Já mexi o negócio todo. Vou voltar aqui para falar de outra coisa que deve ser importante para a gente, tá? Que se eu quero mover ele com precisão, eu tenho alguns truques para mover ele. Mas eu movi aqui, vai aparecer um outro menu aqui embaixo. Ó. Então, às vezes você move primeiro e dá a distância depois. 2.5, movi 2,5 metros no eixo X, tá? Tem esses detalhes assim. A gente também não vai precisar de muito disso para fazer o terreno. A gente não vai precisar mover nada para fazer o terreno, mas eu acho que é importante a gente ver essas coisas, tá? Snaps é um caso à parte no Blender. Eu posso mostrar isso depois, se a gente quiser. Mas assim, primeiro, eu já salvei meu arquivo em DXF na versão 2013. Eu vou precisar daquele arquivo aqui dentro para gerar o terreno, tá? E aqui, ó, aqui que a gente vai precisar baixar os plugins. Porque, ó, se eu for aqui, onde é que eu vou importar uma coisa? File, Import, e aqui não aparece nem DWG nem DXF. No Export também não, tá? Ele não vem por padrão no Blender, mas para a gente de arquitetura é a principal comunicação que a gente vai ter. Ele tem uma série de outros formatos, aqui que ele vai importar e exportar. Deixa eu ver se ele já está aqui. Isso daqui, por exemplo, para a indústria de entretenimento, esse formato daqui que ele já vem por padrão, Universal Scene Description está se tornando o padrão da área. Então, nossa área, isso não quer dizer muita coisa. Ou a gente vai botar um DWG, ou a gente vai logo para o Blender Beam, para trabalhar com formato IFC, trabalhar com Blim
interoperabilidade, tá? Na minha história, eu não aconselho ir baixar o Blender Bean, chama Bonsai Bean agora o nome do programa. Ele era chamado Blender Bean, hoje chama Bonsai Bean. É um plugin de Blender aqui dentro. Eu não aconselho ir para o plugin do Bonsai sem trabalhar um pouquinho com o Blender puro antes, tá? Sem modelar. Tem um tutorial da rosquinha que você faz, tem umas coisas assim. Faz um tutorial desse de modelagem, se interessar, claro. Aqui a gente só vai fazer um terreno. Aqui é tudo muito mais simples, tá? E tem um passo a passo para isso. Então eu vou precisar, de algum jeito, importar aquele dado que está em DXF do AutoCAD. Eu vou agora vocês vão comigo, Edit e Preference, tá? Aqui são as preferências. Tá. Eu vou aqui no Get Extension, mas teve uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que são 2 ajustes que eu faço na navegação que melhoram muito a vida da gente. Que é isso aqui. Eu vou aqui em Navigation, eu vou botar Zoom to Mouse Position e vou clicar o Depth. Ele começa a funcionar mais parecido com o que a gente está acostumado. Se eu tiver sem o Zoom com Mouse Position, não precisam voltar nisso não, mas se eu estiver dando um zoom aqui, eu botei o meu mouse aqui na câmera, ó. Mas ele não está aproximando da câmera, está aproximando com o cubo. Aí eu tenho que dar pan para chegar na câmera e dar mais um. Dar pan. Eu quero que ele dê o zoom na direção que o meu mouse está apontando. Aí por isso que eu fiz isso aqui. Tinha esquecido de falar desse detalhe. Edit, Preference, Navigation, Zoom to Mouse Position. Aí ele vai dar o zoom onde eu quero. Esse ajuste e o Depth, ele ajuda também quando você tem muitos objetos na cena, você passar dentro de um objeto e para o outro. Isso aqui ajuda a dar um zoom sem travamentos. Eu realmente aconselho, tá? Agora eu vou no Get Extensions e o que é que eu quero fazer aqui? Vou digitar DXF, tá? E aqui ele me mostrou duas coisas. O import AutoCAD DXF e o export AutoCAD DXF, tá? Eu vou clicar basicamente clicar em Install. Ele deve instalar rapidinho. Isso daqui, ó, já instalou. Esse aqui já está instalado. O export eu vou deixar ligado também, só para a gente ver o que é que está acontecendo, tá? Esses plugins que a gente instala por aqui, eles estão em um site. Vamos abrir ele aqui, ó. Extensions.blender.org. Esse site aqui, ele me mostra... Esse aqui não tem muita coisa. Onde é que ele fica localizado? Menu File, Export, e vai ter a opção para exportar e para importar. E alguns aqui vão ter algumas outras opções, né? Se eu digitasse aqui, por exemplo, Bonsai, eu vou aparecer aqui o Bonsai Bean. É um plugin que eu também realmente não aconselho que comece por ele e tal. Todos esses plugins que estão aqui, eles são de graça. Ele tem uma série de regras para estar aqui. Muitos desses plugins antes, eles vinham junto com a instalação do Blender. Você instalava e eles já estavam lá. Você só tinha que ativar o plugin. Mas agora eles estão nesse site e também facilita bastante o acesso a essas coisas, tá? Pronto, agora eu consigo importar esse bichinho que está aqui, porque eu já tenho o meu import e o export aplicados, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar tudo que está aqui, posso selecionar os 3 por aqui, vou apagar e vou... Eu acho bom a gente começar a organizar um pouco as coleções, né? Que é aquele negócio que parece com os layers. Eu vou pegar essa coleção daqui e vou trocar o nome dela. Na verdade, basta clicar 2 vezes, ou selecionar ela aqui e apertar o F2, ó. Apareceu aqui embaixo F2. Eu vou digitar aqui que vai ser a base. Nessa coleção, eu vou colocar a base que eu vou importar do DXF. Vou pegar todo mundo aqui e vou colocar dentro dessa base. E depois vou criar outro para o meu terreno 3D e deixar as coisas separadas e tal, tá? Importar o DXF é tranquilo. Eu vou aqui em File, Import, AutoCAD DXF, ele apareceu aqui embaixo, não estava aqui antes. E aí eu vou procurar onde é que aquele arquivo
Tá no meu computador, vai ser diferente para vocês. Mas aqui eu vou estar aqui. Vou estar... aqui tem umas coisas que são também particulares. Se eu tivesse... Ele não abre o navegador de arquivos do seu sistema operacional, do Windows. Ele abre uma tela do Blender aqui dentro. E para eu pesquisar, eu poderia pesquisar uma letra, né? Clicar numa letra. Mas não, eu tenho que clicar na letra aqui na pesquisa. Para ele chegar aqui na letra T, que eu tenho esse bicho daqui e tal. Ele vai estar aqui em GIS, terreno. E esse terreno editado, que eu quero ele aqui, tá? Aqui eu posso botar ele... collection, ó. Eu fiz uma besteira. Tá, não, aqui ele vai, ok. Eu quero colocar ele na coleção que tá selecionado aqui. Eu não precisava nem... cena... A gente não vai se importar com isso, ó. Essas coisas aqui do lado do Blender também a gente não vai se importar em entender o que é isso daqui. Aqui, Collection eu botei Current aqui. Minha coleção base aqui está selecionada. Eu vou ver o que é que ele tem aqui. Parent Block to Boson Box. Combine Line Ends to Polygons. Talvez sim, talvez não. Import Text, Import Lights. Lights não vai ter. Texto também a gente não baixou na área de texto. Display Groups and Outliners. Se tiver algum agrupamento, não tem. E georreferenciamento, a gente não vai mexer nessas coisas aqui. Poderia se fazer, né? Mas não vamos entrar nesse código de georreferenciamento, porque tem outras coisas embutidas, tá? Eu cliquei nele aqui e ele vai importar meu terreno. Pronto. Ele fez exatamente o que prometeu, trouxe todas aquelas camadas para a gente num formato desses objetos aqui, tá? Ok? Ele está aqui. Poderia sair configurando individualmente as cores dos objetos e tal. Mas a gente pode, para navegar, se você quiser, você pode chegar nesse negócio daqui, clicar em Random, se quiser, tá? Ele vai aplicar cores aleatórias por layer, tá? E todos os layers do AutoCAD, todos os layers do XF, eles vieram aqui como um objeto grande, um objeto cheio de coisas, tá? Eu vou precisar desse objeto daqui, basicamente, para fazer minhas operações. Só que tem aqui um detalhe, ó. Aqui do lado. O formato padrão de unidades do Blender, o formato padrão de objetos do Blender que ele usa, é um formato que ele chama de mesh, de malha. Os terrenos geralmente a gente modela como malha. Malha é um conjunto de pontos, arestas e vértices, tá? Todos os objetos são formados por essas três entidades. Os vértices, vértices, arestas e faces. Eu falei errado. Vértices, arestas e faces. Os vértices são os pontos que formam um polígono. Se eu tenho um cubo aqui, ó, Add Mesh Cube, eu cliquei aqui no negócio errado. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não... Vou adicionar um cubo, ó. Esse meu cubo aqui, ele é uma malha, tá? Ele é formado, se eu entrar aqui no modo de edição dele, ele é formado por pontos, ó. Tem um ponto aqui, eu posso mover o ponto. Eu tenho uma aresta aqui, eu posso mover a aresta aqui e posso também mover a face dele, tá? Eu poderia mover pelo comando aqui, eu estou movendo pelo atalho, que é esquisitíssimo. O atalho do Rotate é R, do Scale é S e do Move é G. É esquisitíssimo. O M, ele vai fazer uma coisa aqui dentro, vai fazer outra coisa. Mas o M, basicamente, ele vai me permitir mover esse objeto de uma coleção para outra, de um layer para outro, digamos assim. Isso realmente é esquisito. Tem algumas coisas que são esquisitas no Blender, tá? Bom, estou com o meu terreno aqui. E tem uma sequência de passos que está nesse curso daqui, ó. Interface, importando DXF. É basicamente o que a gente fez aqui.
Sendo que esses exemplos que eu botei de como importa o DXF, eles têm uma única diferença do que a gente está fazendo agora. É que antigamente esse addon ele vinha junto com o Blender e você ativava ele Blender. Você não vai no Get Extensions para pegar. Então isso aqui também enfim, é um negócio de plantas e tal. E aqui eu tenho um negócio chamado Blender GIS. Aqui. E ele tem um passo a passo de instalação que eu atualizei. Mas você vai chegar no terreno. Bom, isso aqui é um vídeo que mostrava como é que você baixa um trecho de uma cidade no Blender, tá? Essa parte aqui a gente não vai fazer. Mas a primeira parte da instalação a gente vai fazer. E o plugin do Blender GIS, ele não está no site de extensões do Blender. A gente vai baixar ele em outro lugar e vai instalar ele de um jeito um pouquinho diferente. Mas basicamente eu vou nesse link daqui. Eu vou deixar essa página aqui e vou abrir em uma outra guia. Esse link daqui, tá? Pronto, eu tenho essa página de cá. Essa página aqui ela só está no modo Dark. Eu deveria ter botado isso no modo Light para essa aula. Mas é basicamente isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu cheguei nessa página daqui. Eu cliquei, cheguei nessa página. Tá aqui estranho. Ele não atualizou essas coisas do Blender, tá? Eu fiz a atualização, mas ele não subiu a atualização. Eu vou mostrar isso daqui em outro lugar. Vou mostrar ele no meu computador, mas eu vou atualizar o site e coloco lá, tá? Material de aulas. Aqui. Selecionar pasta. Ok. Ele abriu. Blender GIS. A partir de DXF. Eu vou ligar isso daqui. Tá lento, mas ele vai abrir aquela página. Ou eu posso chegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que isso aqui tá. Tá. Não deu o que eu queria fazer aqui não, mas vamos por cá que vai. Vamos chegar. Eu não quero interface não. Eu quero Blender GIS. Eu quero esse cara aqui. E quero abrir essa página aqui. Depois vamos simplificar essa tela para ficar tranquilo da gente ver. Pronto. Tá, importe AutoCAD DXF. Cheguei aqui com minha malha, tá? Isso aqui eu estou modelando terreno. Tem um arquivo com curva de nível. Primeiro eu queria mostrar como é que se instala esse bichinho daqui. Então vamos lá. Pronto, esse aqui está atualizado. Depois eu subo isso daqui, mas basicamente eu vou chegar nessa página e vou clicar aqui em Releases, tá? Em lançamentos. Tá tudo explicado aqui. Procure pelos lançamentos, Release, clique no link conforme indicado na imagem abaixo. A gente consegue fazer isso nessa página, mesmo que ela esteja no modo Dark. Tá aqui Releases, tá? Eu vou clicar aqui. Então aqui os Releases. E eu vou baixar esse mais novo aqui, ó.
Esse primeiro que vai aparecer, ele vai aparecer aqui, source code zip, e é esse que eu vou baixar, certo? Eu vou baixar um arquivo zip aqui. E basicamente, um plugin do Blender é isso daqui. Ele vem no arquivo zip e a gente instala ele no arquivo zip sem abrir o arquivo zip, sem tirar os arquivos da pasta. Tá? É um arquivo compactado, ele vem, eu baixei ele, eu vou instalar sem tirar ele da pasta, certo? Quem usa Safari, não sei se alguém usa o Mac, ele desempacota automaticamente os arquivos. Você tem que refazer o zip ou usar um outro browser, caso alguém use Mac, tá? Ou o Safari no Windows também. E aí eu vou fazer esse caminho aqui para instalar, ó. Edit, Preferences. Eu vou aqui em Add-ons, aqui embaixo, ó. E aqui do lado ele vai me dar, nessa setinha daqui, ele vai me dar uma opção Install from Disk. E é o que vai dizer aqui, ó. No guia da gente, é o que ele vai dizer aqui. Primeiro você baixa, salva em algum lugar. Não, nesse daqui não. Ele está desatualizado. Eu cheguei aqui, cliquei para baixar no arquivo zip. Depois eu vim aqui em Add-ons, ó. Você vai em Edit, Preference Add-ons. Vai abrir essa tela aqui. Add-ons. O segundo clique, o clique 2 é aqui. Install from Disk. Tá explicadinho, né? Onde é que a gente vai achar ele? E eu já estou aqui. Aqui, Add-ons, Install from Disk. Pego ele aqui. E vou procurar onde é que eu baixei meu arquivo. Eu baixei ele na área de trabalho. Eu estou aqui com Blender X não sei o que. Eu vou clicar em Install from Disk. E ele vai instalar. Aqui, ele já demorou um pouquinho mais do que aqueles arquivos que ele baixou da internet, instalou, porque aqueles são bem pequenininhos, mas ele já está aqui. Tá. E aqui dentro, ó, ele já aparece aqui, e aqui tem alguma configuração, tem a opção de desinstalar o plugin, eu posso desabilitar ele só, ele está aqui dentro, ele só não fica carregado no Blender, ele tá salvo lá na pasta de plugins do Blender, mas não está carregado. Aqui eu acho que a gente não precisa configurar nada desse daqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pasta de cache folder. Ele já está aqui. Ele já botou aqui uma pasta como cache folder automaticamente. Então aqui eu não preciso me preocupar com toda aquela configuração que essa página, ó, eu acho que a gente pode parar aqui, tá? Nela aqui. Chegou aqui, instalou. Antigamente a gente tinha que habilitar o plugin quando a gente instalava, tinha que clicar ali ainda. Hoje em dia não precisa mais clicar. Então aqui ele já vai estar instalado aqui nessa versão também, ó. Cheguei ali, cliquei, Install from Disk. Isso aqui é só um gifzinho para você ver onde é que você vai clicar, Add-on, depois clicou ali. É o processo de instalar depois que você baixa. Esse daqui vai até a pasta, vai ser diferente na pasta de cada um de vocês. Clicou aqui, está instalado. Instalou, eu abri ali só para mostrar que ele estava todo instalado. Pronto. É isso aqui que é a instalação. Primeiro baixa, depois instala. Esse gifzinho aqui resume. Vai estar online, tá? Instalei o bicho e apareceu aqui, ó, GIS. Aqui para mim, tá? Bom, e aí, aquela questão, ó. Eu tenho aqui minha camada de curvas de nível, tá? De curvas 3D. E depois ele escreveu curve ali no final. E outra coisa aqui, ele escreveu mesh aqui do lado, tá? Mesh é malha e curve são dois tipos de objetos diferentes no Blender, tá? Como ele trabalha, e aqui tem esse ícone, ó. Esse aqui é um ícone da malha, esse aqui quer dizer que é uma curva. São duas maneiras de você representar a geometria diferente em computação. Isso daqui é importante. Eu tenho que selecionar minhas curvas de nível e tenho que converter elas de curva para malha, tá? Basicamente, isso aqui você vai fazer dentro do Blender mesmo. Eu acho que aqui, clicando no objeto, ó, deixa eu ver se ele vai aparecer um convert aqui. Convert to Mesh. É isso daqui que a gente tem que fazer, tá?
cliquei na curva 3D, Convert to Mesh. Eu posso clicar no Keep Original, se eu quiser, e ele vai criar uma cópia. Aqui eu tenho a curva que entrou, e aqui eu tenho ele transformado em malha. Ele botou .001 para diferenciar. É da maneira como o objeto funciona, tá? Como o programa funciona, Merge Vis não vai fazer diferença nenhuma para mim. A outra opção, ok. Então eu tenho esse bichinho daqui agora, ó. Como eu transformei mantendo, eu vou desligar o original de curvas. Se eu precisar, eu posso voltar para ele. Mas eu desliguei aqui a visualização aqui no olhinho, aqui do lado, e ele fez mais ou menos o que a gente imaginava. Ele deixou isso daqui assim, tá? Qualquer método de topografia, de geração de terreno, ele vai fazer uma triangulação. É assim que funciona. Quando a gente for ver o cálculo de topografia, a gente vai ver que o que o topógrafo vai colher no campo é um bocado de pontos. Ele tem distância em X, em Y e em Z, tá? Tem. Tá? Hoje em dia, estação total, esse dado já vem muito bem processado para você. Ok. Mas ele vai ter uma lista de coordenadas. O ponto 1 vai ter a coordenada X, Y e Z. Basicamente é isso que vai ter. Em relação ao ponto que está a estação do topógrafo e tal. Isso a gente vê adiante. E ele vai fazer uma triangulação, que é um negócio chamado triangulação de cadê ele? Mesh, é isso aqui. Delaunay, desculpe o meu francês, tá um pouquinho enferrujado. Eu estou falando como escreve em português mesmo, tá? Mas esse bicho aqui, é só isso que a gente tem que fazer. Clica nesse botão, o negócio está gerado, tá? Delaunay, cliquei aqui, ele gerou uma malha desse terreno aqui para mim, certo? Aqui tem umas duas coisinhas a mais que é bom fazer, tá? Mas assim, cliquei ali, ele já gerou. Eu não preciso nem mais do Blender GIS. Eu posso desligar ele para essa operação, ir lá no plugin, desabilitar, sumir esses GIS aqui, que eu não preciso mais dele para essa atividade que a gente está se propondo, né? Se você for olhar aqui, ele vai te dar... ele vai poder pegar um mapa do OpenStreetMaps, elevação, importar o shapefile, que a gente já sabe o que é, exportar como shapefile também. Tem algumas outras coisas que podem ser interessantes nele, mas para essa atividade, a gente já fez toda a nossa atividade de GIS lá no QGIS, e aqui tá bom. Aí tem um negócio que a gente precisa... Tá, nesse guia aqui também tem, ó, ele tem um... Esse meu terreno, ele tá um pouco grande, né? Para essa cena. Ele funciona com um negócio que a gente chama de Far Clip. Eu quero aumentar a região visível do Blender, tá? É uma configuração que é importante, que está no guia também. Se não me engano, é em View aqui. Focal Length, Clip Start, Clip End. Ele está aqui como 1000. Eu vou botar pelo menos mais 2 zeros aqui. 10.000, tá? E ele vai... Eu vou visualizar melhor um modelo grande, tá? Menu N, ó. N aqui ele abre. Eu fui aqui na parte de View e aumentei 2 zeros aqui, tá? Isso daqui tá tudo nesse material. Bom, aqui é a instalação. Depois eu vou para essa parte daqui, ó, que eu vou mostrar como é que a gente importa um DXF. O plugin já está instalado, tá? Nesse momento daqui. Importei o DXF e aí foi a primeira coisa que eu fui, ó. No menu N, aba View, seção View, que é essa seção daqui de cima, End. E aqui eu coloquei, ó, N, eu só não botei que eu cliquei o N aqui, mas esse menu, cliquei o N para abrir esse menu. Podia ter ido na setinha também, é só abrir o menu aqui do lado. Fui na aba View, fui nesse negócio e fiz isso daqui, tá? Voltando, esse exemplo daqui foi feito com a base Sicar, e na base Sicar eu tinha um passo a mais a fazer, que era juntar o Layer 5 com o Layer 6, porque as curvas de nível do Sicar vinham no Layer 5, que eram as curvas mestras, e no Layer 6, as curvas secundárias. As mestras eram de 5 em 5 para aquela base,
e as outras no meio do caminho ficavam no Layer 6. Eu tinha que juntar os dois. Nesse que a gente faz, a gente não precisa. É Ctrl J, tá? O atalho para juntar. A gente não vai precisar fazer isso nessa parte do guia. Eu aqui renomeei para curvas de nível, porque ele está com aqueles nomes de base CK. Eu também acho que a gente não precisa, que a gente já criou um layer para nossa camada. Usei F2 aqui. Eu podia clicar 2 vezes. E aqui eu fui aqui em objeto, com minha curva de nível selecionada, eu fui em objeto, convert to e convert to mesh. Eu fiz a mesma coisa aqui agora, só que por um outro caminho. Esse também funciona, tá? Você chega aqui, ó, se eu fosse por aqui, objeto, object, convert e mesh, eu poderia ter ido por aqui também, tá? Para converter ele de curva para malha, tá? O objeto que eram curvas do AutoCAD convertido para malha, certo? É esse negócio daqui. E a gente chegou no mesmo lugar. Vou fechar meu menu N, vou diminuir isso aqui desse lado. E agora nesse guia tem bom, isso aqui é onde é que tá, isso aqui é da instalação, não é esse que eu estou mais. Eu estou nesse aqui do passo a passo. Tá. Isso daqui, eita, tá com um errinho, mas eu corrijo. Isso daqui eu mostro no final. Pessoal, quem é que acha com a ArchiCAD aqui? Aí, né? Tá aprendendo? ArchiCAD para fazer terreno é muito complicado. Eu teria que clicar todas as linhas. Para vocês, se tivesse um jeito mais fácil de fazer terreno no ArchiCAD, de pegar essa malha toda, e o que você tem que fazer para isso é instalar um programa gratuito no seu computador. Vocês topariam instalar um programa gratuito chamado Blender no seu computador para fazer terreno mais rápido no ArchiCAD? Só vai usar no começo do projeto, né? Depois você vai usar o ArchiCAD normal. Vamos testar para ver se dá certo. Isso aqui a gente volta a falar isso aqui depois, tá? Aí, cliquei no Delanois, Delaunay, sei lá, não sei como eu pronunciei isso. Eu pronunciei como ler, tá? Diga. É mais ou menos isso que eu vou fazer. É mais ou menos isso aí. Tá, aí ele clicou em Delanois, que a gente foi, e ele gerou esse negócio aqui. Tá. O Revit, eu tenho muito mais produtividade com a arquitetura trabalhando no Revit. Tá? Agora você perguntou o quê? Se eu gosto mais? Para arquitetura, acho que o Revit. Eu gosto mais do Blender. Eu me divirto mais com o Blender. Mas eu faço, né? Eu tenho mais produtividade no Revit para arquitetura. Tá? Eu estou fazendo isso aqui porque no AutoCAD padrão, esse tipo de terreno não vai dar certo. Tem alguns tipos de terreno que podem dar certo no AutoCAD, a gente pode falar sobre isso. Mas esse terreno grande, que a gente pegou uma região da cidade, a chance de dar errado é bem grande, tá? Mas para outro tipo de terreno ele daria. O AutoCAD Civil 3D é um AutoCAD com outras ferramentas, ferramentas de infraestrutura urbana, principalmente, o foco dele. E aí ele tá tranquilo de terreno. Se tivesse aqui no laboratório, eu mostrar para ele tudo que o AutoCAD faz, com algumas ferramentas a mais. Eu trabalharia com ele tranquilamente nesse lugar. Falta 20 minutos, o tempo voa, rapaz. Tá, mas quem quiser fazer no Blender precisa terminar também. Teve gente que me disse que queria fazer no Blender. Assim, a gente já está próximo do final, ó. A questão é a seguinte. A gente pode conversar até sobre a entrega. Se vocês querem uma aula de orientação a mais, a gente põe uma aula de orientação a mais, tá? Mas eu vou terminar esse conteúdo porque teve gente que disse que queria fazer no Blender. Que a gente quer fazer no ArchiCAD. Esse aqui vai estar campado ainda. Então eu vou aqui, ó. O negócio é o seguinte. Isso daqui é complicado de entender. Assim, para quem nunca mexeu no... Eu vou botar um cubinho aqui do lado. Vou colocar aqui um cubinho pelo atalho. Mas é o seguinte, ó. Eu estou aqui num negócio que chama Object Mode, tá? Eu consigo mover esse objeto. Eu consigo fazer algumas coisas com ele. Mas eu não consigo
fazer algumas edições nele. Para eu fazer alguma edição, eu tenho que ir aqui para o Edit Mode, tá? E aí eu consigo pegar pontos, arestas de face desse objeto e fazer, sei lá, uma coisa assim, ó. Rotacionar só essa face. No modo de objeto, eu só consigo mover ou rotacionar o objeto inteiro, mas não consigo fazer edições em partes dos objetos, tá? Eu mudei esse negócio aqui, eu vou voltar para o Object Mode, aí é que entra esse negócio desses objetos, tá? Eu vou aqui, eu posso clicar, eu teria que pegar meu terreno e entrar no Edit Mode, tá? O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero transformar esse terreno, ele é só uma face. Eu quero transformar um sólido. Porque um sólido eu posso escavar, eu posso acrescentar materiais de forma mais fácil do que se ele fosse ele sendo só uma face, tá? E tem um passo a passo para isso também. Aqui eu estou selecionando meu terreno todo, tá? Caso você dê algum vacilo aqui e não selecione mais o terreno todo, você aperta a tecla A. O A ele vai selecionar All, é um atalho do Blender, ele vai selecionar todo mundo. Mas eu já saí do Object Mode e eu entrei no Edit Mode, certo? Eu estou no modo de edição, por isso que eu estou vendo todos os triângulos que foram feitos naquela edição. E aí, o que eu vou precisar aqui, ó, qual é o meu passo a passo? Eu quero selecionar só as linhas de borda, fazer uma extrusão delas para baixo, depois dar uma ajeitada nelas para elas ficarem retas e fechar essa face de baixo, tá? E não é difícil. Ó, quantas instruções eu vou precisar para mostrar como faz isso, ó. Voltar para o negócio certo, ó. Cheguei aqui, entrou no modo de edição, ó. Edit Mode aqui, beleza? Tá tudo selecionado. Se não tiver, você clicou no lugar errado, aperta a tecla A e você já voltou para essa situação daqui, tá? O atalho é A, tem lá no menu também. Eu vou mudar aqui para... até de propósito, eu desselecionei tudo. Mas aqui em cima, ó, eu vou dizer que eu vou trabalhar com arestas, ó. Isso aqui só tem no Edit Mode. É legal que se você tiver ainda no Object Mode, ó, não vai aparecer aquela opção ali. Eu posso editar ponto, aresta ou face, tá? Eu vou escolher aresta para editar. Porque o que eu quero fazer é estudar essas arestas. E aqui, se a gente for continuar aqui na sequência, ó, selecionei aqui, e aí vou em Select, Select All. Eu mostrei por aqui, é o atalho A, ó. Isso aqui é o atalho A, tá? Você vai ter que fazer ele. Ele foi ali em Select All. Quem quiser ir pelo menu, vai pelo menu. Você não vai se perder pelo guia. E depois eu vou aqui, esse caminho daqui, ó. Select Loops e Select Boundary Loops. Isso é um atalho para de tudo que eu estou selecionado, ele ficar só com a bordinha do terreno. É só isso daqui para eu não ter que sair. Era isso ou sair aqui, ó, clicando com o Shift em bordinha, tá? Vamos combinar que é mais tranquilo. Pode fazer assim, para o terreno vai dar trabalho. Então, Select Loops, Select Boundary Loop. Pronto. Ele desselecionou todas as bordas, menos todas as arestas, menos as de borda. Já facilitou minha vida, tá? Aqui embaixo, ó, eu tenho um comando chamado Extrude, aqui do lado, tá? O atalho é E. Aqui no guia, eu botei o quê? Eu botei a tecla E. Tá. Eu botei a tecla Extrude. Eu cliquei no Extrude, ó. E ele tá vindo aqui, mas ele tá meio solto, ó. Eu vou apertar a tecla Z para ele ficar só na altura do Z. E vou dar aqui uma altura que eu achar que devo para o meu terreno, certo? Estamos quase lá. A tecla Z, ela trava o que você está fazendo, a movimentação, o atalho. Quando você está dentro de um comando, de mover, não sei o quê, essa tecla equivale a clicar naquela setinha na direção Z para travar, ou X ou Y, tá? Aqui agora é um comando também, são três teclas, tá? Ele já está com essa daqui selecionada, tá? Ele já tá, eu não preciso selecionar nada. Se eu sair da seleção, eu vou selecionar todo mundo e vou pedir para ele selecionar só as bordas, porque as bordas agora são essas aqui de baixo. Eu seleciono todo mundo e vou no caminho de selecionar a borda,
que agora ele vai selecionar só a de baixo, que aquelas outras não são mais bordas, já mudou de direção ali e já tem eu já tenho ligações entre vértices além daquelas linhas dali, tá? E aí são 3 comandos também. O S é o comando Scale, o Z e o 0, tá? Vamos lá. E o botão esquerdo do mouse. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu estou usando o comando Scale, ó. Eu estou aumentando e diminuindo esse negócio. Eu vou apertar a tecla Z. Agora eu estou dando escala só na tecla Z. E eu botar 0 é um jeito de você achatar todo mundo para todo mundo ficar no mesmo plano. Né? Porque ali não me interessa. Eu quero simplificar essa malha. Então isso daqui eu tenho que clicar com o mouse para aceitar essa operação. Então isso daqui também não é Scale, o atalho é S, Z, porque eu quero que fique só a escala só no Z, e 0 porque na verdade eu quero achatar todas aquelas linhas do mesmo plano, tá? Como é que ele chegou nesse plano e tal, isso a gente podia conversar mais. E agora é mais um comando só, que o atalho dele é F, ó. Ele fica aqui em Vertex, New Edge from Face, e o atalho é F. Até apertar mais uma tecla para fechar o meu terreno aqui, F. Cadê? Eu estou aqui, eu apertei F e ele fechou meu terreno e eu saio do Edit Mode. Tá aqui um terreno modelado, tá?